Olá, tudo bem? Estamos de volta novamente para dar continuidade ao nosso programa Como Rejuvenescer e Retardar a Velhice em 21 anos. Nessa segunda etapa, nós vamos começar como você conseguir retardar sua velhice em 21 anos pela alimentação. Existem muitos suplementos riquíssimos, que vocês podem, através desses suplementos e através de determinados alimentos, você regenerar suas células vitais e aí retardar o envelhecimento. E automaticamente você vai ser rejuvenescido. Então passa por um processo de rejuvenescimento e depois será retardado a sua velhice em 21 anos. As pessoas que te verem hoje, daqui a 21 anos, se você, digamos assim, fizer esse programa que nós estamos disponibilizando para o mundo, porque já tem pessoas nos Estados Unidos e em Portugal que estão assistindo este programa e prometeram de colocar em prática. E daqui a 9 meses, essas pessoas vão mandar suas fotos para que elas possam mostrar realmente que não envelheceram 1 grama sequer. As rugas vão deixar de aparecer, porque nós temos 7 fases do envelhecimento. De 0 a 7 anos, de 7 anos a 14 anos, 14 a 28 anos e assim vai, até os 49 anos de idade. Então nós temos 7 fases distintas o período celular da nossa vida útil. E essas células, elas se renovam a cada 7 anos. Quando chega aos 50 anos, ela não se reproduz mais. A tendência agora é você decrescer, vai envelhecendo coluna, vai envelhecendo o cérebro, vai envelhecendo as células, vão envelhecendo os órgãos internos, o fígado, tudo vão ficar velho, vão envelhecer. E com esse programa que nós estamos disponibilizando para vocês, vocês vão parar no tempo e no espaço. Pronto, parou. Não vai mais envelhecer. Aí vocês vão passar 21 anos sem experimentar qualquer traço de velhice. Isso eu garanto. Mas para que dê certo, vocês terão que colocar em prática. Saber o que comer, como comer, quando comer e o que deixar de comer. E usar os suplementos alimentares corretos para que vocês possam vencer o envelhecimento e dessa forma viver melhor com saúde. Porque o envelhecimento não começa de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Tem que ser pela alimentação. Jesus, ele recomenda fazer uma limpeza intestinal. Ele limpa primeiro para que o seu interior fique purificado. Então, ele diz que aqueles que não limpam os intestinos, então ele chama de hipócritas. Então vocês têm que limpar primeiramente o seu intestino. Para vocês começarem esse programa, vocês vão ter que fazer uma limpeza intestinal. Porque se vocês começarem o programa sem limpar os intestinos, vai ser difícil de vocês conseguirem. Então vocês têm que limpar primeiro os intestinos. Limpa primeiro o interior, disse Jesus, lá em Mateus 23, 26. Limpa primeiro o interior, para que o exterior fique purificado. Jesus quer que limpemos o quê? A mente, intestinos, coração e sangue. Boa sorte para vocês e até a próxima aula. Programa para rejuvenescer e retardar a velhice em 21 anos. Com apenas 9 meses de prática, eu consegui rejuvenescer e retardar a minha velhice em 30 anos. Com você não vai ser diferente. Através deste programa de rejuvenescimento, com você não vai ser diferente. Através deste programa de rejuvenescimento,
você vai experimentar melhor qualidade de vida e viver durante muito tempo sem sintomas de doença nem fraqueza. Quem te vê hoje, daqui a 21 anos, vai te ver com a mesma fisionomia, sem rugas nem traços de velhice. Basta você crer e obedecer este programa de rejuvenescimento, pois a cura de todo mal vem de Deus. Velhice precoce, por que adoecemos? As principais causas de velhice são: primeiro, o envelhecimento precoce, segundo a ciência, é causado pela danificação do DNA, ácido desoxirribonucleico, uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos, que carrega toda a informação genética e, como consequência, reduz o funcionamento das células vitais, prejudicando a saúde com a redução da vitalidade. Os primeiros órgãos a passar pelo processo de envelhecimento são os rins, o aparelho digestório, envolvendo o fígado, além do coração, a pele, os músculos, nervos e tendões, e por último, o cérebro. Resumindo, as 7 principais causas do envelhecimento precoce são: falta de hidratação interna e externa, alimentação inadequada, sono de má qualidade, estresse, sedentarismo, fotoenvelhecimento e radicais livres. Hidratação interna e externa do corpo. Beber menos de 8 copos de água por dia, você pode enfrentar problemas de hidratação. Afinal, cerca de 70% do nosso corpo é constituído por água. Com a falta de hidratação, interna e externamente falando, você pode desenvolver ressecamento intestinal, problema nos rins e na coluna vertebral, além de rugas e perda de memória, pois o cérebro e a pele, que incluem os 12 principais órgãos do corpo, precisam de água para funcionar bem. Alimentação inadequada. Uns comem para manter a saúde e outros comem para satisfazer a gula, usando alimentos impróprios, ricos em gorduras, que levam ao encurtamento da vida e enfraquecimento da mente. Enfim, quem come pouco vive mais que os golosos. Para viver melhor, o ideal é comer alimentos integrais, sendo uma fruta doce no café da manhã, uma salada crua de verduras e hortaliças no almoço e uma fruta ácida ou semiácida no jantar, antes de ingerir o alimento cozido. As gorduras saturadas de origem animal são as causadoras de hipertensão, infartos cardíacos e do miocárdio, além de AVC, apoplexia, problemas renais, varizes, envelhecimento precoce e diabetes. Alimentos ricos em açúcar são tão prejudiciais quanto as gorduras de origem animal, pois causam flacidez da pele, envelhecimento do cérebro e rugas, além de gerar fungos e corrimento vaginal. O açúcar branco e refrigerantes são geradores de gastrite, corrimento vaginal, retardo mental, diabetes, acidificação do sangue. Enfim, açúcar é alimento de câncer. Faz a célula cancerosa crescer muito rapidamente. Sono de má qualidade. O sono é importantíssimo para manter a mente funcionando adequadamente. A insônia é um tipo de doença psicofisiológica e tem relação com hábitos inadequados, além de estilo de vida irregular, transtornos mentais, neurológicos e hormonais, além de problemas respiratórios, dores crônicas, problemas gastrointestinais e ingestão de alguns medicamentos. Quanto menos você dorme, terá uma vida mais curta. Devemos dormir 6 a 8 horas
por noite e mais 20 minutos depois do almoço, para ter vida longa e mais saudável. Quem dorme pouco normalmente é uma pessoa estressada ou mal-humorada. O estresse é uma resposta fisiológica e comportamental normal a algo que aconteceu ou está por acontecer, que nos faz sentir ameaçados ou que, de alguma forma, perturba o nosso equilíbrio. Quando nos sentimos em perigo real ou imaginando coisas, as defesas naturais do organismo reagem rapidamente num processo automático conhecido como reação de luta ou fuga, ou de congelamento. É a resposta ao estresse. Segundo a Associação Americana de Psicologia, existem 3 tipos de estresse: o estresse agudo, o estresse episódico e o estresse crônico. Podemos classificar o estresse em físico, mental e emocional. Além disso, existem o transtorno do estresse pós-traumático e o estresse pós-parto. A falta de repouso físico ou excesso de trabalho podem também nos levar ao estresse. O corpo humano precisa repousar diariamente durante 6 a 8 horas e está em atividade braçal pelo período de apenas 8 a 10 horas. Se passar disso, pode vir o estresse. Sedentarismo. O sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física regular, gera atrofia muscular, diabetes, dores musculares ou fibromialgia, além de problemas de coluna e má circulação em geral. A atividade física é tão importante quanto é o uso de alimento e medicamentos. Devemos começar a exercitar o corpo em cima da cama, ao despertar pela manhã. Fotoenvelhecimento. É o envelhecimento da pele por exposição excessiva ao sol, ou seja, não é o envelhecimento natural causado pela idade, e sim o envelhecimento causado pela falta de cuidados. Fotoenvelhecimento, além de causar pele seca e áspera, e também pode evoluir para um câncer de pele. Para prevenir o fotoenvelhecimento, devemos ficar muito menos tempo exposto ao sol e aplicar protetores no período quente. Também ingerir até 10 copos d'água durante o verão, além de sucos naturais de cenoura batido com laranja ou tangerina. Radicais livres. Os radicais livres são moléculas liberadas pelo metabolismo do corpo com elétrons altamente instáveis e reativos e podem causar doenças degenerativas do envelhecimento e morte celular do nosso corpo. Os radicais livres podem combinar com outras moléculas do corpo e, com isso, serem aniquilados rapidamente caso a produção deles seja pequena. Os radicais livres, segundo a ciência, são produzidos pelas frituras, pelo estresse, pelo vício de fumar cigarro e pelo excesso de trabalho. Os radicais livres podem danificar o fígado e causar câncer e outras doenças degenerativas, além de antecipar a velhice e a morte prematura. Para prevenir os radicais livres, recomenda-se comer carne assada ou grelhada e nunca frita nem cozida. Pesquisa sobre envelhecimento. O corpo humano, envolvendo a pele, os ossos, os tecidos, os músculos, os nervos, os tendões e o sangue, é composto de 50 mil bilhões, ou seja, 50 trilhões de células vitais, das quais 26 mil bilhões compõem a carne e os músculos, e 16 bilhões compõem o nosso cérebro. Estas células se renovam a cada 7 anos, de 0 até aos 49 anos de idade. A partir dos 50 anos, as células tendem a morrer advindo as rugas e o envelhecimento. Está provado pela ciência médica
que o consumo exagerado de gordura animal é o responsável pelos casos de hipertensão, doenças cardíacas e, finalmente, pelo envelhecimento precoce e morte prematura. Portanto, recomenda-se substituir a proteína de origem animal pela vegetal, como amendoim, gergelim, castanhas, azeitonas, nozes, germe de trigo, etc. Portanto, toda pessoa que deixa de comer cadáver, ou seja, carne de animais mortos, devem consumir sementes oleaginosas no café da manhã e no almoço, para suprir o organismo de proteína. O consumo exagerado de carne vermelha, além de reduzir o período de vida do ser humano, contribui para a redução dos hormônios do crescimento em crianças. Essas substâncias são produzidas por certas glândulas situadas sob o cérebro e no pescoço, funcionando até aos 21 anos de vida. As crianças que comem muito cedo carne vermelha, especialmente a bovina, as glândulas que produzem os hormônios do crescimento funcionam mal e, como consequência, as crianças, em vez de crescer, engordam. E o crescimento é interrompido ou retardado. Eis a razão porque os esquimós são de pequena estatura e têm uma expectativa de vida de apenas 40 anos. Comer carne de animais mortos se constitui um vício igual ao de fumar e ou embriagar-se. E são muitos que acham impossível libertar-se desse vício doentio. A cura para essa doença da gula está contida na palavra de Deus, que faz a seguinte recomendação: não esteja entre os bebedores de vinho alcoólico, nem entre os comilões de carne. Provérbios 23, 20. Raça longeva. Antes do dilúvio, o ser humano era semelhante ao homem odierno. O que fazia diferença entre nós e os antediluvianos era a sua estatura, que atingia cerca de 4 metros de altura. O tipo de alimentação era o regime vegetariano, que tornava os antediluvianos em uma raça longeva e mais saudável. A vida do ser humano é composta de 7 fases distintas. Cada fase da vida humana, antes do dilúvio bíblico, compreendia um período celular de 100 anos, enquanto, na atualidade, o período celular do homem odierno é de apenas 7 anos. Diante disso, podemos viver em pleno vigor físico, sem rugas nem canseira, até aos 49 anos. Já os antediluvianos atingiam até 900 anos e ainda com muito vigor. Até um pouco antes do dilúvio, no período compreendido de 4004 ao ano 2348 a.C., o homem não usava a carne de animais como alimento. Se alimentava exclusivamente de vegetais, sementes oleaginosas, frutas, raízes, hortaliças e cereais. Com isso, os habitantes do mundo antigo morriam fartos de dias, sem nenhuma enfermidade. Do dilúvio para cá, por conta do hábito de comer carne de cadáveres, o gênero humano começou a envelhecer e decrescer rapidamente em estatura e na extensão de anos de vida, conforme vemos aí na gravura. Veja aí a gravura. Primeiro vem Adão, ele viveu 930 anos. Depois veio Sete, viveu 912 anos. Depois veio Enos, viveu 905 anos. Depois veio Cainã, viveu 910 anos. Depois veio Malalael, que viveu 805 anos. Depois veio Jered, que viveu
962 anos. Depois veio Matusalém, que viveu 969 anos. Esse só morreu porque sofreu um acidente. Noé, ele viveu 950 anos. Depois de Noé, aí veio agora o dilúvio. Então, o dilúvio, Deus recomendou que o homem comesse carne, porque as águas do dilúvio destruiu toda a vegetação. Então o homem passou a comer carne. Já o filho de Noé, Sem, estava comendo carne. Ele então passou a viver apenas 600 anos. Já perdeu 300 anos. Depois de Sem, veio Artaxerxes, que viveu apenas 438 anos. Depois veio Sainã, que viveu 433 anos. Depois veio Peleg. Peleg viveu apenas 239 anos. E depois veio Terã, que viveu 209 anos. Depois veio Abraão, viveu 175 anos. E o homem de hoje, ele vive entre 70 e 90 anos. E quando passa de 90 anos, já é como diz um engenheiro uma vez, disse que, quando eu disse que o açúcar ele era prejudicial, porque ele tem muita cal, no açúcar é adicionado com cal. Aí ele diz, mas a pessoa come açúcar, ele só vai sentir o efeito quando ele tiver com mais de 70 anos, que já não presta mais para nada. Engano dele. Ok? Então, minha gente, nós vemos que depois do alimento carne, o homem foi decrescendo em estatura e também na sua idade. A gente passa por 11 fases do envelhecimento. À medida que envelhecemos, nosso corpo se deteriora. Isso a partir dos 50 anos, porque até 50 anos você tem as células estão funcionando de uma forma equilibrada. Mas depois dos 50 anos, aí a gente passa por um processo de envelhecimento, ou seja, um processo de morte lenta. Como acontece na menopausa e na andropausa, os nossos órgãos enfraquecem com as pausas que provocam o envelhecimento do organismo, advindo enfermidades, sofrimento e morte. O processo de envelhecimento ocorre a cada 7 anos, como eu falei anteriormente, e começa no cérebro de algumas pessoas, refletindo em todo o corpo, por intermédio dos seguintes sinais de pausas. Primeiro vem a biopausa. É a fase em que o cérebro perde seus mensageiros químicos, os chamados neurotransmissores, advindo a perda de memória ou o esquecimento das coisas. O segundo é a eletropausa, a fase em que o cérebro perde a velocidade de processamento de dados. A terceira pausa é a cardiopausa, fase do aumento da frequência cardíaca e redução da eficiência de bombeamento do coração. A quarta fase é a vasculopausa, fase da redução do diâmetro dos vasos sanguíneos devido à arteriosclerose, endurecimento das artérias, que é tido como doença de velhos. Depois vem a quinta pausa, é conhecida como imunopausa, é a fase do enfraquecimento do sistema imunológico com a redução do timo. Sexta fase, tireopausa, a fase de enfraquecimento da tireoide. Depois vem a sétima pausa, é a menopausa, fase do processo de perda hormonal nas mulheres. 8. Agora é a andropausa, é a fase do processo de perda hormonal nos homens. 9. Osteoporose,
ou osteopausa, fase do enfraquecimento dos ossos, os quais se tornam fracos e quebradiços. 10. Somatopausa é o processo de perda da massa muscular. 11. Dermatopausa, fase em que a pele perde o colágeno e a elasticidade, ocasionando o ressecamento da pele e, consequentemente, o surgimento de rugas. Alimentos e suplementos que tornam a vida longa e saudável. O triptofano ou serotonina é um aminoácido essencial utilizado pelo cérebro juntamente com a vitamina B3, a niacina ou niacinamida e o magnésio para produzir a serotonina, um neurotransmissor importante nos processos bioquímicos do sono e do humor, que ajuda no tratamento da depressão. Alimentos fontes de triptofano: peixes, peru, ovos, nozes, castanhas, leguminosas, feijão azul, lentilha, soja, semente de abóbora, levedo de cerveja, linhaça, aveia, arroz integral, chocolate amargo e queijo tofu. Melatonina é um hormônio produzido pelo cérebro através da glândula pineal, enquanto dormimos em quarto bem escuro. A melatonina é a matéria-prima utilizada para a produção dos hormônios do corpo pelas glândulas endócrinas, como tireoide, timo, suprarrenais e gônadas, e está relacionado com a regulação do metabolismo ao longo do dia, o que inclui os períodos em que a pessoa está dormindo ou acordada. Alimentos fontes de melatonina: mel de abelhas, grãos integrais, banana, feijões, laticínios, nozes, aveia, aves, etc. Colágeno é uma proteína indispensável em nosso corpo. O colágeno possui a função de manter a aparência jovial da pele, além das unhas e cabelos. Previne rugas e flacidez. Não recomendado para menores de 30 anos. Quem tem menos de 30 anos é proibido usar colágeno. Alimentos fontes de colágeno: gelatina, frutas cítricas, linhaça, folhas escuras como couve, leguminosos, ovos, chá branco, alho, etc. Genoxidil. Quem já ouviu falar no genoxidil? É um suplemento alimentar que é fabricado no México. Esse genoxidil, ele estimula uma proteína chamada NRF2, um polivitamínico que alonga a vida a partir do rejuvenescimento dos 5 sistemas responsáveis pelo envelhecimento do corpo, incluindo as células-tronco, que são regeneradas com o uso do referido suplemento, que são regeneradas pelo uso do referido suplemento. Essas células vitais que se encontram no interior da medula óssea são estimuladas para combater os radicais livres e prevenir doenças degenerativas, além de combater o envelhecimento precoce. Um pote desse suplemento contém 30 tabletes que devem ser ingeridos apenas um por dia, pela manhã ou à noite, durante 5 a 6 meses. Cloreto de magnésio é um suplemento mineral composto por cloro e magnésio, utilizado para repor o magnésio no sangue em pessoas que apresentam deficiência desse componente. Esse sal mineral é responsável por inúmeros processos do corpo humano, pois é capaz de ativar mais de 300 funções enzimáticas. Auxilia no controle do diabetes, TPM, cólicas menstruais ou estomacais,
crises de asma, enxaqueca e dores na coluna. Alimentos fontes de magnésio. Entre os alimentos que possuem magnésio estão as frutas como uva, banana e abacate, além de grãos e derivados como a granola, germe de trigo e aveia, e as sementes como nozes, gergelim, girassol, castanha e amendoim, além de leite, soja, grãos de bico, pão, peixes, batata, beterraba, açafrão, sementes de abóbora, couve e espinafre. A fibra ou farelo de trigo. Entre as vitaminas presentes no germe de trigo, destacamos a vitamina E, um poderoso antioxidante que ajuda a prevenir o envelhecimento das células e contribui para o aumento da imunidade. Temos também a vitamina B, que ajuda a regular o sistema digestivo, estimula o apetite e também ajuda a tonificar a pele e mantê-la saudável. Alimentos fontes de fibra de trigo, leguminosos, feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, soja e grãos em geral, além de farelo, farinhas integrais como arroz, linhaça, aveia, cevada, milho, trigo, pães e biscoitos integrais, centeio, farinha integral, milho, os cereais instantâneos e matinais. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba é uma planta medicinal ancestral da China, que é bastante rica em flavonoides e terpenoides, tendo assim uma forte ação anti-inflamatória e antioxidante. Foi a primeira planta medicinal a brotar após a destruição provocada pela bomba atômica na cidade de Hiroshima, no Japão, devido à sua ação especialmente marcada na estimulação cerebral. O ginkgo biloba é conhecido como um auxiliar natural para a saúde mental, por combater perda de memória e Alzheimer. Cúrcuma, ou seja, açafrão. O cúrcuma, o açafrão, que a gente chama também de açafrão da terra, também conhecido como cúrcuma, açafrão da Índia e gengibre amarelo, essa é uma raiz da família do gengibre. É um poderoso anti-inflamatório muito eficaz para o tratamento de doenças inflamatórias como artrites, tendinite e machucados em geral. A planta também é um excelente purificador do sangue, contribuindo para o controle do colesterol. Os chineses usam a cúrcuma nos tratamentos de espasmos e dores lombares há mais de 4.000 anos. Serotonina. A serotonina é fabricada no intestino grosso pela vitamina B8, ou seja, a biotina, e desenvolvida no cérebro. Esta vitamina, também conhecida como vitamina H, é produzida pelas bactérias que se instalam no colo intestinal e são obtidas dos resíduos dos seguintes alimentos: fermento biológico utilizado no fabrico de pães, soja, gema de ovo, chocolate, germe de trigo, aveia, nozes, castanhas, rapadura, levedo de cerveja, amendoim e alguns cereais como cevada, milho e pains. Esses alimentos ricos em carboidratos produzem um aminoácido chamado triptofano, que é convertido em melatonina pela glândula pineal, a qual nos induz ao sono e previne vitiligo, calvície, pele seca e escamosa. Com a ação da biotina, o cérebro é estimulado para transformar a serotonina em melatonina enquanto dormimos, e pela manhã a pituitária distribui para todo o corpo essa secreção interna de bem-estar via sistema endócrino ou glandular, começando pela tireoide, logo em seguida atinge o timo
as suprarrenais e, finalmente, as gônadas. Para estimular a produção de serotonina e prevenir a depressão, devemos estar sempre em contato com os raios solares e consumir pela manhã e à noite os alimentos acima descritos, além de chocolate amargo. O que é melatonina e serotonina? A melatonina é a fonte da juventude fabricada pela glândula pineal, partindo de uma substância chamada triptofano, um aminoácido que é produzido nos intestinos e atua como regulador das atividades vitais do organismo, juntamente com outros 21 componentes orgânicos que constituem as peças básicas da vida humana. O triptofano é encontrado no abacaxi, como também nas sementes oleaginosas, nos legumes e nos cereais. Uma vez regido pelo nosso organismo, o triptofano é convertido pela glândula pituitária em serotonina, o neurotransmissor da alegria, o qual, pelo processo biomolecular, é logo transformado pela glândula pineal em melatonina, enquanto dormimos em quarto bem escuro. Pela manhã, com a penetração da claridade dos raios solares em nossos olhos, a glândula pineal interrompe sua produção de melatonina e passa o plantão à sua companheira pituitária, que se encarrega de fazer a distribuição da melatonina para as demais glândulas endócrinas, começando pela tireoide, passando em seguida pelo timo, depois pelas suprarrenais e finalmente atinge as gônadas. Portanto, a melatonina é a matéria-prima usada pelas glândulas endócrinas para a produção dos seus hormônios. Sem essa matéria-prima, as glândulas do sistema endócrino não produzem os hormônios a contento, contribuindo para o envelhecimento precoce de todo o organismo. Evite usar os seguintes alimentos: açúcar branco, arroz branco e macarrão branco, além de carne bovina, frituras, margarina, peixes de couro, caças, chocolates adocicados, leite de gado, queijo, requeijão, caldo quinó em tablete, miojo, extrato de tomate, café de torrefação, fumo, bebidas alcoólicas e refrigerantes, como também calabresa, linguiça, presunto, salsichas, frango e ovos de granja. Tais alimentos tornam o nosso sangue ácido e produzem câncer, diabetes e outras doenças degenerativas. Chegamos ao final dessa primeira parte de rejuvenescer. Na próxima aula, nós vamos estudar realmente como você poderá retardar sua velhice em 21 anos. Até a próxima aula. Sou HC Wilson Dias, eu sou clínico geral em naturopatia, terapeuta da saúde, jornalista, escritor e historiador do Vale do São Francisco. Eu sou terapeuta holístico com residência terapêutica, diplomado em técnicas integrativas pelo Conselho Federal de Terapia em 1999. Graduado em Medicina Tradicional em Naturopatia Científica pela extinta Faculdade de Medicina Tradicional da Bahia, FAMET, em 2001. Fiz graduação em Naturopatia Clínica Científica pela Faculdade Montenegro, em 2018. Diplomado em Clínica Médica para Naturopatia pela Faculdade Univar, em 2020. E fiz doutorado com PhD em Naturopatia Clínica Científica pela Univar, em 2021. Possuo a titulação de Dr. HC com registro no CNPq. Aí está o link. Então, os meus registros profissionais: naturopata clínico geral, CREMEN 02-1505, naturoterapeuta e psicoterapeuta, CRT São Paulo 23553, e terapeuta holístico em iridologia e nutrição natural, CRTH Bahia 52205.
Está o meu e-mail e meu zap embaixo, como vocês veem. Até a próxima aula.